queridos, sejam bem-vindos às redes sociais da Igreja do Coração. É com muita alegria que a gente faz o trabalho na nossa igreja e disponibiliza na internet para que você tenha acesso também. Nós vamos agora compartilhar uma porção da Palavra de Deus para alguns que estão no templo e para você que nos acompanha. Você é sempre muito bem-vindo. Nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185, do bairro Coração Eucarístico. E hoje teremos a honra e o privilégio de ouvir a Palavra de Deus através da vida da irmã Nara, querida, que vai nos abençoar hoje com a mensagem de Deus. Eu queria, antes de iniciar esse momento de pregação, orar e pedir que Deus conduza não só o coração da Nara, mas o seu, o meu, todos nós que estamos aqui prontos a ouvir essa mensagem. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, nos abençoado e tem levantado os teus servos para trazer a tua mensagem, a tua palavra. Nesse momento, ó Deus, coloco nas tuas mãos a vida da irmã Nara, que o Senhor a use e que ela possa, Deus, trazer a cada um de nós aqui o recado do Senhor para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Já dizia o poeta, disciplina é liberdade. Eu concordo. Porém, nós cristãos vamos descobrir que na palavra existem outros ingredientes que podem aumentar a possibilidade de vivermos uma liberdade genuína. Muito boa noite, meus queridos. É com muita alegria, com muito temor, que eu recebi essa convocação do pastor, né, para poder compartilhar com os irmãos hoje. Eu espero poder entregar o máximo possível daquilo que Deus colocou no meu coração desde o dia desse convite. Eu convido os irmãos a... Já tem o tema aí? Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 6, 12 e 20. Enquanto o pessoal prepara ali atrás, eu quero aproveitar esse momento e fazer um convite para os irmãos. Nós temos aprendido aqui na igreja que o culto é para o Senhor, não para nós. Então, nós temos de estar ativos dentro do culto. E trazer a Bíblia física, mesmo com a projeção da palavra, eu entendo que coloca a gente de forma ativa dentro do culto. Então, isso para mim, eu queria fazer o convite a vocês, que a partir... desse despertar que Deus colocou no meu coração, que a gente volte a trazer a Bíblia física, volte a ler, a folhear, porque isso nos coloca mais ativos, entregando, faz parte do nosso entregar o culto ao Senhor. Amém? Então, 1 Coríntios 6, 12 e 20 vai nos dizer que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixo... 12 e 20, tá, gente? Perdão. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E versículo 20, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. O tema da nossa mensagem hoje é: livre ou apenas aprisionado com mais espaço? Um chamado para despertar. Liberdade que aprisiona. Nós vivemos numa geração que tem um discurso de quem ama a liberdade. Nós ouvimos muito isso nas músicas, nas propagandas e especialmente nos discursos das pessoas, a veneração pela liberdade. Mas, curiosamente, nunca tivemos uma sociedade que grita e que diz viver tanta liberdade e, ao mesmo tempo, tão triste, tão angustiada como nos últimos tempos. As pessoas dizem: sou livre para pensar o que eu quiser, sou livre para fazer o que me faz feliz. Mas olha ao redor, quantos na verdade estão presos nos vícios, nas ansiedades, nos prazeres, né, da carne, que na aparência, na solidão e na necessidade de aprovação dos outros. A cidade de Corinto, que nós vamos entender um pouquinho melhor aqui, tem o mesmo perfume da nossa sociedade atual. Era uma realidade de uma sociedade sofisticada, filosófica, porém muito confusa. Corinto era uma metrópole influente, portuária, onde os grandes negócios aconteciam, cosmopolita, que é onde tinham muitas nacionalidades habitando,
famosa pela riqueza, mas também pela imoralidade sexual, que é o que Paulo vai descrever no decorrer dessa mensagem, dessa passagem. Era também conhecida pelo culto ao corpo e ao prazer. Isso parece familiar? Quando eu penso na cidade de Corinto, eu imagino ruas e espaços lotados com pessoas felizes, cantando, externalizando aquele maravilhoso para elas estilos de vida. Haviam também, naquela época, vários templos. E um dos mais importantes era o templo de Afrodite. Afrodite era um templo muito grande e era uma deusa para os gregos, que ela trazia essa questão da sensualidade, da sedução. Então ela era muito bonita e muito conhecida por seduzir mortais e imortais. Imagina, né, gente? Se você fala isso na época, quem que gostaria de ter esse poder de sedução? Vai ter uma fila enorme aqui na porta da igreja. E ela era muito conhecida por ser a deusa do amor, da beleza e do desejo. Queria que vocês gravassem bastante isso. E havia as prostitutas cultuais, que eram prostitutas diferenciadas, porque elas também faziam parte do meio político, elas participavam de muitas questões diretas da sociedade e eram abençoadas pela Afrodite. Daí vem o termo afrodisíaco. Era uma cidade onde o corpo era objeto de prazer e a religião o meio de justificar o pecado. Temos nós prostituído nossas mentes como um templo de Afrodite? Foi nesse contexto que Paulo ouviu uma frase comum entre os coríntios. Os pesquisadores, eles trazem como se fosse um slogan da sociedade. Tudo me é permitido, tudo me é lícito. Isso era muito divulgado, era uma frase muito comum. Muito parecida com o que a gente vive hoje, né? Seja feliz, faça a sua vontade. E Paulo contrapõe. Todas as coisas me são lícitas, que é a versão mais comum, mais conhecida, ou permitidas, mas... Vamos avaliar esse grande mas. Eu gosto muito de avaliar o contexto das palavras, porque ao longo do tempo elas vão sendo tão repetidas que elas vão sendo banalizadas. Então, se você perguntar para qualquer cristão, receita aí, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o sentido real pode se perder ao longo do tempo. O que significa tudo me é permitido, mas nem tudo me convém? Convir, ele vem de concordar, aceitar. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo eu tenho que concordar. Nem tudo me é passível de aceitar, de admitir. Nem tudo me servirá como propósito, nem tudo me servirá, me cabirá. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar. Uma palavra tão comum, mas olha o peso que ela traz. Dominar é o mesmo que ser amansado, contido, reprimido, submetido. Paulo está dizendo, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer deliberadamente, mas é ter domínio sobre aquilo que poderia te dominar. Isso demanda raciocínio, isso demanda senso crítico, algo que na nossa sociedade já está cauterizado. É aí que nasce a nossa mensagem de hoje. Liberdade sem profundidade é apenas uma nova forma de prisão. Nós vamos trabalhar aqui, né, que para viver verdadeiramente livre é só aquele que vive de fato enraizado no relacionamento com Cristo. Será que a liberdade que tanto se defende hoje é realmente liberdade ou uma cela mais espaçosa, com uma vista mais bonita, aparentemente mais confortável? O homem busca liberdade longe de Deus, mas encontra apenas novas formas de servidão. A verdadeira liberdade nasce da profundidade do relacionamento com Cristo quando corpo, mente e alma se rende ao seu dono amoroso. Paulo revela 3 dimensões dessa batalha. O coração, a mente e o corpo, nós vamos trabalhar como se fossem 3 altares, onde decidimos se Cristo reina ou se o nosso eu governa. Primeira dimensão, que é o primeiro tópico. A falsa liberdade que aprisiona o coração. Versículo 12, parte A. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei
eu não deixarei que nada me domine. Aqui Paulo está confrontando uma mentalidade permissiva dos cristãos de Corinto. Eles achavam que a graça de Deus era justificativa para viver o pecado, para viver de forma deliberada, como eles bem queriam. Eles acham, porém, Deus é amor. Eu posso fazer o que eu quiser. Corinto dizia, nós podemos tudo. Nós temos permissão por tudo. E Corinto, gente, era uma cidade contaminada por várias religiões, por várias culturas. Imagine hoje como se fosse São Paulo, Vegas. Era aquela bagunça de cultura. Era algo nesse estilo. Eles confundiram tudo, e na verdade esse tudo se tornou um cativeiro. Eles começaram a confundir liberdade com a ausência de limites. E nisso eles começaram a se perder, dominados pelos próprios desejos. Essa teologia de Corinto é muito repetida em nossa atualidade, se nós pararmos para pensar. Vivemos num mundo que diz, seja você mesmo, siga o seu coração. Não existe certo e errado, existe aquilo que te faz feliz. O problema é que o coração do homem ele é enganoso. E ele precisa ser guiado por Cristo, pois a liberdade sem verdade ela é autodestrutiva. E quem que é a verdade? Cristo. A falsa liberdade ela é sedutora porque ela oferece prazer imediato, mas ela cobra um preço muito alto. Ela rouba a nossa paz. Paulo não está negando a liberdade cristã. Não confunda que Deus não criou um monte de robozinho para ficar fazendo o que para seguir todos a mesma coisa. É aí que mora a liberdade com consciência. Mas ele está mostrando que nós devemos ter um limite, desenvolvendo maturidade espiritual para isso. Nem tudo que é permitido edifica. O que é edificar? Te fará crescer, te firmará, te fortalecerá. Nem tudo que é permitido te convém, te será útil, te será adequado. A falsa liberdade sempre nos leva para o mesmo lugar. Prisão disfarçada de escolha e independência e de força. O vício começa com a liberdade. Eu posso parar quando eu quiser. Quem nunca ouviu isso? A compulsão começa com a liberdade. É só hoje. É só esse pedaço. O pecado começa com a liberdade. Ninguém precisa saber. E pouco a pouco, o que parecia escolha, o que parecia liberdade, vira uma cadeia espiritual, né? Você vai colocando... Como chama aquilo? Aquelas coisinhas da cela? As grades, isso. Cada um desses pontos que eu falei, né? O vício, a compulsão, o pecado, são as grades que você vai colocando de forma espiritual na sua vida. Ela é invisível, mas ela é real. A gente sofre o preço de viver nessa prisão. O que o mundo chama de liberdade, Deus chama de escravidão. Você quer saber se algo é lícito para você? Se algo é permitido? Então se pergunte, isso te aproxima ou te afasta de Deus? Isso te edifica ou te destrói? Isso te domina ou está sob o seu domínio? Isso comunica que eu pertenço a quem? Eu gosto muito da imagem de vitrines de loja. Quando determinadas marcas, elas são muito específicas. Então, quando você passa perto da loja, aquela loja ali é do fulano, da marca X. Ah, pode falar a marca aqui? Não, né, pastor? Tá, vamos pegar a Avan. Se você passar perto de uma loja da Avan, você vai remeter logo ao careca da Avan, o cara da Avan, e os funcionários são a representação daquilo. Como é que tem sido a nossa vitrine? A gente tem representado que nós somos de que dono? E eu não estou falando de vestimento, eu estou falando de atitude. Eu estou falando de escolhas, de comportamento na nossa vida diária. Nós refletimos que nós estamos seguindo as diretrizes de que dono? As nossas vontades ou de Deus? Se não convém, se não me edifica, se pode me dominar, então não é liberdade, é armadilha. Quantas vezes nós confundimos o direito de escolher com permissão para nos perder? Com permissão para pecar?
Paulo, então, nos mostra onde a escravidão começa. Não no corpo, mas na mente. A prisão mais perigosa, ela não tem grades de ferro. Ela é formada por verdades corrompidas. Se o coração, como nós vimos aqui, é o primeiro cativeiro, a mente é a fortaleza mais vigiada pelo nosso inimigo. Segunda dimensão, segundo tópico. Uma mente superficial, o trono da escravidão. Versículo 12, parte B. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui talvez esteja o grande segredo. Liberdade está diretamente ligada ao domínio, né? A quem você permite ser dominado. E o domínio começa na mente. O nosso campo de batalha tem mais ou menos uns 15 centímetros. Eu acho que o meu é um pouquinho maior. Os coríntios estavam sendo dominados pelas ideias, filosofias gregas, padrões culturais, modas morais. Vocês conseguem perceber como que é semelhante a realidade de Corinto para a nossa realidade atual? Paulo dizia, não me deixarei dominar. Quando eu leio, eu sinto assim que Paulo coloca muita força, sabe? Mas não me deixarei dominar. Mas, e o que eu entendi? Aqui sou eu mesma. A nossa natureza, ela naturalmente tem uma inclinação o quê? Pecaminosa. Então, a nossa tendência de ir para aquilo que nos satisfaz, que nos agrada, que é mais fácil e que nos distancia de Deus é muito grande. E é contra isso que a gente tem que lutar o tempo inteiro. Sozinhos a gente não dá conta. Então, eu acredito que seja uma afirmação que nós devemos colocar o tempo inteiro. Mas eu não me deixarei dominar. Mas eu não me deixarei dominar. Tudo me é permitido, mas eu não preciso de tudo. O nosso tudo que eu falo do mundo, tudo que a gente precisa está em Deus. Hoje nós enfrentamos a mesma batalha. Nós vivemos numa era em que a disputa pelo nosso tempo, pela nossa mente, pela nossa atenção. É o tempo inteiro. Propaganda e o bendito algoritmo, e você se bobear, fica 5, 6 horas rolando o feed. As ideologias, as redes sociais, as narrativas culturais, todos querem captar o que pensamos. Porque quem domina a mente, quem domina as ideias, domina as ações, o corpo e o coração. Coração é a terra onde tudo vai se enraizar, onde as coisas vão se fortalecer. Pense numa planta. Ninguém vê a raiz dela, como que está, onde que ela está, mas é a raiz dela que está nutrindo todo o corpo da árvore. E assim, agregam essa guerra, né, pela atenção, pelo tempo, pela nossa mente, vão agregando mais e mais seguidores. E eles vão cantando pela estrada fora, achando que estão muito felizes. Porque se o sistema, para nós cristãos de forma rasgada, se Satanás, se o inimigo, governa os nossos pensamentos, ele naturalmente vai controlar o que você faz. Antes de Satanás tocar o seu corpo, ele quer seduzir seus pensamentos. Por isso, Paulo dirá em outro texto, em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo o pensamento à obediência a Deus. Que a nossa mente, que o nosso pensamento esteja aprisionado em Deus. Parece uma palavra forte, né? Aprisionado, servidão. Mas se a gente não estiver preso em Deus, vai estar preso onde? A mente do cristão, ela precisa ser renovada, submissa e dependente da verdade. Mais uma vez, quem é a verdade? Cristo. Sem isso, o corpo será dominado pelos desejos da nossa carne. Quando eu falo desejos da carne, talvez para quem não é cristão esteja ouvindo isso, não é o desejo da carne, ai, que vontade de comer algo gostoso, ai, que desejo de dormir até mais tarde. É quando isso ultrapassa as questões saudáveis, as questões de dignidade. E ainda assim nos dá um certo prazer. A mente do cristão, ela precisa ser renovada, submissa e dependente de Cristo.
A liberdade cristã comente na mente disciplinada em Deus. Quanto mais profunda é a sua relação com Deus, mais livre você se torna das amarras do mundo e das suas próprias amarras. E tirando um pouco essa ideia de relacionamento com Deus, para os não cristãos e para nós cristãos, mais uma vez, eu tenho muito receio daquilo que foi banalizado. O relacionamento com Deus. Como que, de fato, a gente consegue estabelecer um relacionamento com Deus? Leitura da palavra. Eu tenho uma conhecida que ela fala algo tão bonito. Ela diz que eu vou ali ler a carta que o meu noivo deixou para mim. A Bíblia é a carta que o Senhor deixou para nós. Com tudo que a gente precisa. Direção, exortação, alento. Através da oração. Não necessariamente de ritos. Eu tenho que separar aqui agora o momento, quarto de guerra, né? Como nós temos estudado no nosso grupo de mulheres. E me dobrar, e abrir a Bíblia. Gente, não é rituais, é conexão o tempo inteiro com Deus. E outro ponto importantíssimo, comunhão com os irmãos. Aqui estreita, né? Nós somos aproximados de Deus à medida que nós nos aproximamos dos irmãos. Porque nós vamos sendo incomodados com aquilo que talvez esteja em nós. Nós vamos aprender a ter domínio próprio, paciência, né? Perseverança. Mas nós vamos contar com pessoas que orarão por nós, que passarão pela prova junto com a gente. E é tão interessante que o apóstolo Paulo e outros apóstolos, gente, eles estavam presos. E eles mantinham comunhão com os irmãos. Eles mandavam cartas, eles mandavam mensageiros. Se Paulo, que estava preso, mais ou menos nessa posição, fazia que ele dava um jeito, Lucas, vem cá e escreve, para manter comunhão com os irmãos, que desculpa que nós temos para não manter comunhão com o outro. E nós só nos aproximamos, nós nos moldamos a Deus nessas ações. O que tem governado nossos pensamentos? A verdade de Cristo ou as vozes da cultura atrelada aos nossos desejos? A santidade começa onde os pensamentos se ajoelham. Paulo revela o segredo, né, ou talvez o segredo da libertação total, pertencimento. Vocês foram comprados por alto preço. Liberdade, meus queridos, não é viver à deriva, não é viver sem dono. É viver profundamente ligado ao dono certo. Agora, ele nos mostra o propósito da liberdade. Paulo agora traz a perspectiva para o corpo. Eu já falei da mente, do coração e agora para o corpo. A expressão visível do invisível. O templo, onde se revela de fato quem nos governa. Lembra da vitrine? Terceira dimensão, ou terceiro ponto, a verdadeira liberdade glorifica a Deus no corpo e na vida. Gente, eu acho isso tão forte, tão profundo, porque fostes comprado por alto preço. Glorificai, pois, a Deus nos vossos corpos. Paulo resgata a preciosidade que os irmãos de Corinto estavam trocando por bolotas de porco. Sabe, Jesus pagou o preço de cruz. Eu li algo sobre Spurgeon que falava que ele não pagou parcelado, ele pagou de uma vez. Foi um preço pago de uma vez só, um preço alto demais. Muitas vezes você pensa, mas eu não entendi por que Jesus morreu. Gente, para salvar você de você mesmo, para salvar você da condenação interna. Ele ficou separado de Deus e nós fazemos uma força tremenda para nos separar de Deus o tempo inteiro. Trocando isso por bolotas de porco, que era o que Corinto fazia. A liberdade cristã não é o direito de fazer o que eu quero, mas é o privilégio de glorificar a Deus em tudo que eu sou. Ele diz, Paulo, vocês foram comprados. Isso significa pertencimento. Essa é uma palavra tão bonita. Você saber que você pertence a alguém e a Deus pertence a alguém que te ama nesse ponto de entregar sua vida.
Liberdade não é ausência de dono, é mudança de senhorio. Ou você vai pertencer a si mesmo e ao inimigo, ou o seu dono será o Senhor, será Cristo. Você não está livre. Ou é escravo do pecado, ou é escravo de Cristo. Só que a escravidão de Cristo ela é libertação. Paradoxal, como a Bíblia. Entendedores entenderão, o Espírito que os revele. Antes, éramos escravos do pecado. Agora, somos servos de Cristo. Servir a Cristo é o único tipo de servidão que pode produzir liberdade, como eu disse. Porque agora pertencemos, sim, a um dono, a um Senhor que é justo, que é correto, que se importa em cuidar de nós e de salvar-nos de uma condenação eterna. E eu te pergunto, se você tem medo de entregar sua vida, de pertencer a um Senhor desses, talvez o significado de liberdade e paz reais para você estão distorcidos há muito tempo. Liberdade não é a ausência de dono, é pertencer ao dono certo. Cristo pagou o preço para não restringir, mas para redimir. Quando ele toma posse das nossas vidas, dos nossos altares, as cadeias se rompem. Lembra das grades espirituais? Elas se rompem. Já se questionaram por que Deus permite que essas instruções estejam registradas para nós cristãos? Porque para pensar. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Se eu falar isso aqui para alguém, o que é tudo permitido, mas nem tudo me convém? Gente, eu não bebo, não fumo, não falo palavrão. Uma bênção. Não é só sobre ser moral e imoral, ético e antiético. Qualquer pessoa, qualquer não cristão, ele vai saber ser moral. Ele vai saber ser ético. É muito mais do que isso. Com amor, essa exortação, ela vem, tudo te é permitido, Nara. Mas nem tudo te convém, Nara. Tudo te é permitido, Nara. Mas não se deixe dominar. Aí eu faço o convite para vocês. O que te é permitido, mas que você está naquela luta, que talvez tenha deixado de te dominar? Eu não queria usar o espinho na carne, né? Mas qual que é aquela grade que você está se agarrando a ela e que, mas ela... tá difícil, Deus, tá difícil. É porque te dá prazer, mas altamente te gera sofrimento. Essa passagem, eu entendo que é para uma reflexão muito individual. É coletiva também, porque era para toda a igreja de Corinto, mas ela é muito individual. É para nós nos debruçarmos dia a dia. Senhor, aonde que eu não estou conseguindo que o Senhor seja totalmente o dominador da minha vida? Aonde que eu não tenho conseguido deixar que meus pensamentos se dobrem ao Senhor? Cada um de vocês sabe onde o calo aperta, vamos dizer assim, onde é difícil de entregar para Deus. Seja por medo, por insegurança, ou por simplesmente querer satisfazer sua própria vontade. E é interessante que nessa passagem, Paula fala sobre prostituição. Aqui, como no tempo de Afrodite, ele talvez estivesse falando de prostituição no sentido literal, mas ele fala do corpo no sentido da igreja também. Eu anotei alguns significados de prostituição aqui, só para eu não me perder, mas eu já me perdi. Achei. Prostituir pode significar perder a dignidade, o valor de algo, corromper princípios, degradar. Quais são esses desejos que talvez nós estamos prostituindo, nós estamos criando altares de Afrodite, que está nos fazendo perder a dignidade, corromper princípio e nos degradando? A cruz, ela não rouba a nossa liberdade, ela nos revela o que é ser livre de verdade. Ser livre é ser totalmente dele. A cultura grita, seja seu próprio dono. Mas Paulo sussurra, você já tem dono. E ele te ama mais do que você se ama. Em Corinto, o corpo ele era um instrumento de prazer. Em Cristo,
nós temos a possibilidade de fazer do nosso corpo um instrumento de adoração. Por isso Paulo diz, glorificai a Deus nos vossos corpos. Nosso corpo representa nossas ações, que serão as nossas decisões, fruto das nossas decisões. Quando você usa sua mente, seu corpo e suas palavras e seu tempo, gente, tempo hoje, eu acho que é uma das maiores ofertas que nós podemos dar para o Senhor. E o seu tempo para glorificar a Deus, você não está perdendo liberdade. E você está experimentando a única liberdade que liberta por completo, Cristo. A verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, é poder dizer não para aquilo que me destrói. Isso é ser livre de verdade. A liberdade, para a gente concluir, ela nasce da entrega. Paulo, ele vem, então, desmontar esse mito de Corinto, que é o mesmo mito do nosso tempo. Liberdade não é independência desenfreada. Liberdade é uma dependência total de Cristo. Ele é o nosso Criador. Por isso, gente, quem melhor saberia exatamente aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente não precisa? O mundo diz, você é livre quando não precisa de ninguém. Mas o Evangelho diz, você é livre quando depende totalmente de Jesus. A falsa liberdade aprisiona o coração. A mente superficial alimenta o cativeiro. E a verdadeira liberdade, ela só vai nascer de uma verdadeira intimidade com Cristo. Deus hoje está nos chamando para despertar. Quando eu falei no início que disciplina é liberdade, mas olha quantos elementos mais nós precisamos enquanto cristãos para vivermos uma verdadeira liberdade. Sair das celas espaçosas que nós mesmos construímos com justificativas modernas de voltar para um convite de voltar para um relacionamento genuíno com Ele. Será que você está realmente livre ou apenas confortável na sua prisão? Você é livre, mas é livre de quê? É livre para quê? É livre para quem? Hoje, o Espírito Santo ele está nos convidando a abrir os olhos, não para uma religião, mas para um relacionamento com quem cuida. E enxergar essa liberdade sem profundidade é, na verdade, apenas uma cela mais bonita, mais espaçosa, mas ainda assim fria, fédida, miserável e limitada. Hoje Cristo vem dizer que há vida fora da cela. Talvez a sua mente esteja aprisionada pelo medo, pela culpa, pela busca de validação. Talvez seu corpo viva buscando prazeres, mas seu coração tem clamado por paz. Hoje Jesus te chama. Vem para fora, eu já abri a porta. Porque fostes comprado por alto preço. Jesus pagou muito caro por você. Então, meus queridos, não viva de forma barata diante de um preço tão alto. Eu gostaria de agora convidar os irmãos para podermos orar, entregando mente, corpo e alma para a verdadeira liberdade que é em Cristo. Eu queria convidar os irmãos a dobrar não só a face, né? Curvar não só a face, mas como nós vimos aqui, todas essas partes que nos compõem, que você possa de verdadeiramente se curvar a sua mente, os seus pensamentos, o seu coração diante do Senhor. Amém? Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora, convidando os irmãos que estão aqui para esse relacionamento profundo contigo, Deus, a ponto de nos deixarmos livres de nós mesmos, livres dessas amarras, livres dessa mentira que o mundo nos ensinou que é prazer, nos ensinou que é liberdade. Eu clamo a Deus que o Senhor possa despertar no coração de cada um aquela individualidade, aquela questão, meu Deus amado, que cada um sabe que precisa ser mais trabalhado, mais revelado, mais entregue e tem sentido dificuldade.
Eu peço a Deus amado que aqueles que ainda não têm um compromisso com o Senhor, porque têm medo de abrir mão dessa miséria que é o pecado, que eles possam ser alcançados pela verdade que é o Senhor hoje, que eles possam entender que sim, Pai, o Senhor é um Deus justo, é um Deus correto, é um Deus fiel e sabe muito melhor do que nós o que é melhor para nossas vidas. Só quem se rende a Cristo é verdadeiramente livre. Por isso, ó Pai, eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos em Tuas mãos para que eles entendam e vivam essa verdade. Amém? A profundidade da sua liberdade será medida pela profundidade da sua entrega. Deus a todos abençoe.